E aí, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para fazer mais uma entrevista muito bacana com um cara que, incrivelmente, saiu do Brasil na doida e foi morar na Austrália. É o Fernando Campelo, hoje está trabalhando numa empresa de tecnologia lá e hoje vamos bater um papinho bem bacana com ele, beleza? Vamos nessa? Bora demais. E aí, Fernando, tudo bem? Quer se apresentar para a galera aí, falar um pouquinho de você, quantos anos você tem, qual é a sua área de tecnologia e tal, para a gente começar a trocar uma ideia aí? Bora nessa. Então, meu nome é Fernando, eu tenho 25 anos, eu estudei com o Caleb, a gente fez faculdade junto, e hoje em dia eu trabalho mais na área de produto, mais na área de gestão, então saio um pouco da área técnica, mas eu trabalho numa empresa de software, que é mais voltada para construir todo o seu sistema de VoIP na nuvem. E, pois é, mas até eu chegar aqui na Austrália, eu passei por poucas e boas. Legal. Vou começar, assim, a entrevista com uma pergunta muito boa. Fernando, por que a Austrália? Então, eu sempre gostei muito de viajar, né? Então, fiz alguns mochilões antes de vir aqui para a Austrália. E um deles foi para a Ásia, e eu encontrei muita gente que morava, muito brasileiro, que morava aqui na Austrália e estava lá na Ásia. E aí eles falaram bastante daqui, o tanto que era bom, etc. Então, acho que nesse momento abriu assim meu olho, pô, a Austrália. E durante a faculdade também eu cheguei a aplicar assim, para as etapas iniciais do Ciências Sem Fronteiras, mas acabou que congelaram o programa e eu não consegui sair. Eu falei, não, então quando eu terminar, eu tenho vontade de morar fora por um tempo, e aí eu uni o útil ao agradável. Então eu vim fazer meu mestrado aqui e na Austrália, muito pelo que falaram quando eu escutei lá na Ásia. Legal. E assim, por exemplo, a gente fala muito aqui no canal, nossa ideia aqui é sempre incentivar a galera a buscar um tech job no exterior, né? E você foi sem ter um emprego. Você tinha um emprego aqui no Brasil? Como é que é? Você estava bem estabelecido aqui? Como é que era esse rolê? Na verdade, foi ao contrário, né? Eu estava bem tranquilo no Brasil. Trabalhava como engenheiro, né? Era trainee na área de projetos de uma empresa. Tinha um carro, morava com meus pais, assim, tinha estabilidade. E aí, basicamente, larguei tudo, vendi o carro, larguei o emprego. E aí eu vim para cá com a minha namorada, sem ter nada, sem ter emprego, sem ter casa, sem ter nada de definido. Nem dinheiro direito. Cara, velho, eu queria muito explorar um pouquinho dessa parada de tomar a decisão de largar tudo e mudar para um país que, velho, não é tipo a Argentina. É porque uma pessoa fala assim, pô, vamos ali na Argentina? Tudo bem, a Argentina tá bem aqui. Agora, a Austrália é muito lá, né? Como é que foi esse processo de falar assim, cara, e aí? Você chegar pros seus pais, chegar pro seu namorado e bora pra Austrália? Pai, mãe, tô querendo ir pra Austrália, não tenho nada, não tenho emprego, vou vender meu carro, vou abandonar meu emprego e tentar a vida lá. E aí? Me conta um pouquinho desse rolê, assim, porque eu acho que, cara, tem muita riqueza nisso daí. Então, foi basicamente conversando bastante com a minha namorada, e ela sempre falou que queria vir para a Austrália, que ela era para ter feito um intercâmbio aqui na Austrália. E aí, logo que ela formou, ela falou, pô, tô querendo voltar também, eu tô querendo ir para a Austrália. E aí eu falei, espera eu formar, e aí a gente começa a ver as coisas. Mas realmente, quando eu falei com meus pais, eles falaram, meu Deus, para a Austrália? Porque o voo mais perto, mais curto para vir para cá, demora 35 horas. Então, meus pais, eles ficaram, poxa, a Austrália é muito longe, não tem um lugar mais perto. Aí, e aqui outro fator também que foi assim, que pesou bastante, aí, porque poucos países o brasileiro tem direito de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, na Europa, se você não tiver um visto de trabalho, se você tiver um visto estudante, por exemplo, você não pode trabalhar, a não ser que seja um trabalho ilegal. E aí, se eu não me engano, acho que Irlanda, Canadá e Austrália são os 3 países que autorizam você a estudar e trabalhar. E qualquer emprego, né? Você pode ter um emprego decente, né? Não é tipo trabalho ilegal, né? Isso é legal. Exato.
Claro que eles também não te dão o direito de competição, né? É legal, por exemplo, com o australiano, porque quando você está estudando, você tem uma limitação que você pode trabalhar apenas 20 horas por semana. Então, querendo ou não, isso te fecha muitas portas também. Então, fica um pouquinho mais difícil para estudante, mas mesmo assim você consegue arranjar trabalho. Então, isso também foi um fator determinante quando a gente escolheu a Austrália, porque a gente precisava trabalhar, ainda mais por conta da conversão da moeda. Ficava muito difícil a gente vir para cá só para estudar, ter que pagar o curso em dólar australiano, ter que pagar aluguel em dólar australiano, sendo que você recebe em real, ou então se você tem economia guardada no Brasil. Legal. Só pra gente ter uma noção, assim, você sabe mais ou menos a diferença tipo, do dólar australiano e do dólar normal na conversão? Então, quando a gente chegou, eu me lembro muito bem que nós estávamos comprando o dólar, e se eu não me engano, nós pagamos R$2,76. Mas hoje em dia tá valendo 4. Ontem, Reais, né? bateu 3. Exatamente, reais. Ontem, $1 australiano estava valendo 3,98. Então é tipo uns 30% mais barato do que o dólar americano, né? Tipo, mais ou menos nessa casa aí. Legal. Pô, bacana. E aí vocês falam assim, não, a gente vai e tal, e aí meio que vocês juntaram as economias e pagaram passagem e tal. Esses primeiros meses, vocês ficaram ali mais ou menos com o dinheiro que vocês tinham juntado aqui do emprego, do carro que você vendeu, etc. E aí vocês chegaram na Austrália e já foram atrás de emprego. O que vocês começaram a trabalhar? Qual foi a primeira coisa que você fez aí quando você chegou na Austrália? Então, primeira coisa, a gente tinha vendido o carro, né? Principalmente para pagar a parte do curso, pelo menos a parte inicial do curso. E juntamos um dinheiro. Nós tínhamos cerca nós tínhamos dinheiro para ficar um mês aqui na Austrália sem conseguir trabalhar. Meu Deus, vocês foram tipo, com reserva para um mês? Sim, com reserva para um mês. Então, a gente ficou um mês, a gente pegou um Airbnb, dividido, inclusive, a gente era compartilhado. E aí nós tínhamos um mês para achar uma casa, achar um emprego, e aí ia começar as aulas de inglês, né? Antes do mestrado, que geralmente eles fazem. E aí nós chegamos, aí a primeira semana basicamente a gente perdeu por conta do jet lag também. Então nós chegamos aqui, são 14 horas de diferença. Então o fuso estava todo complicado, né? Então assim, a gente estava com sono durante o dia e à noite a gente estava ligado, então a gente teve que ajustar aí. E aí, primeiro a gente foi atrás de uma casa antes de emprego. Então a gente falou: primeira semana é o jet lag, segunda e terceira a gente procura uma casa, e aí na quarta a gente acha um emprego. Caramba. Então foi mais ou menos assim que o nosso planejamento, logo que a gente chegou. Até porque a gente não conhecia ninguém aqui, né? Não tinha referência, realmente. Peraí, qual é a cidade da Austrália que vocês estão? Nós estamos em Melbourne. Quão longe é, por exemplo, de Sydney, que é uma cidade que a galera geralmente conhece, ouve falar e tal? É perto, é longe? Então, seria mais ou menos a distância de Brasília, Rio de Janeiro. Acho que dá uns 1.000 quilômetros assim de carro. De carro é longe, mas se você pegar um avião dá umas 2 horinhas. Saquei. Mas não é pertinho. Não, conhece alguém em Sydney, vamos ali em Sydney. Não é pertinho. Não dá. Rio São Paulo, pra quem tá acostumado ali. Saquei. Não dá não. Legal, então é realmente bem diferente. E tem uma curiosidade sobre a Austrália, né? Sydney não é a capital da Austrália, né? Exatamente, é Canberra. Canberra é a capital da Austrália. Isso é uma parada que as brincadeirinhas de geografia, né? Quando fazia mais novo, sempre pegava nisso daí. Legal. E muito comum o contrário também, né? Que eu falo que sou do Brasil aqui, a capital é o Rio ou é São Paulo? É Brasília. Eu já ouvi muito isso também, de gente de fora falar assim, beleza, e o Rio de Janeiro e São Paulo e tal, meio que só tem isso lá, né? Mas, cara, e aí, vocês conseguiram a casa nas 2, 3 primeiras semanas? E o emprego? Conseguimos. Graças a Deus conseguimos os dois. A Carol um pouco antes do emprego e eu consegui bem no limiar, assim. Então, na segunda e terceira semana nós conseguimos uma casa, mas pelo fato de Melbourne ser uma grande cidade e muita gente vem para cá, tem muito estudante internacional, tem muito imigrante, etc. Os valores de aluguel aqui são bem altos, então se você quer morar na City, que a gente fala que seria o centro,
você tem que dividir apartamento. Então a gente chegou a dividir já com algumas pessoas antes da gente conseguir o nosso próprio apartamento. E o emprego, basicamente, foi na 4ª semana. A gente imprimiu uma porrada de currículo e a gente foi em restaurante, né? Porque, assim, para estudante internacional, o mais fácil de você conseguir emprego seria restaurante, como garçom, ou então como bartender, ou então nessa área mais de hospitality. Então, a gente foi em restaurante entregando. Não tinha quase que nenhuma experiência no Brasil na área de restaurante. Pô, fiz 6 anos de faculdade de engenharia, tá o meu currículo para trabalhar como garçom. O cara, olha, então. Então, assim, sempre dá uma aumentada assim no currículo, né? Então, eu trabalhei um tempo como vendedor de roupas aí no Brasil, então isso me ajudou um pouco a conseguir um emprego. E aí você vai ficar fazendo teste, enfim. Fiz vários trials, né, para restaurante, de garçom, meu Deus, uns absurdo. Falei que eu já tinha trabalhado como garçom antes, e aí eu cheguei lá, não sabia nem numeração de mesa, não conseguia carregar prato direito. Então, passei por situações bem engraçadas. É o tipo de coisa que na entrevista técnica pega o cara na mentira. Exato. Mas, cara, deixa eu abordar uma parada aqui. Como é que foi, tipo assim, do ponto de vista psicológico, né, pra vocês? Assim, pô, eu tenho uma formação, tô fazendo um mestrado e vou trabalhar com um emprego, não é na área que eu tô trabalhando, né? Não é na área que eu desejo trabalhar. Poxa, será que vocês nem tentaram, por exemplo, você formou em engenharia de rede de comunicação, assim como eu, e tem toda essa área de tecnologia para trabalhar. Você chegou a mandar currículo para alguma empresa de tecnologia no início? Cara, depende muito, assim, da sua disposição, né? E o quanto que você já leu, já estudou sobre o assunto, principalmente do país que você está indo. Então, não é impossível tu conseguir um emprego na área. Eu consegui ainda no visto de estudante com essa limitação, mas é bem mais complicado. Eu diria que seria 80% mais difícil do que se você tivesse o direito de trabalhar full time aqui. Então, já sabendo disso, então eu falei, pô, pelo menos no início tem que ser hospitality, porque eu preciso de uma renda, eu preciso de algo para me manter e depois eu consigo focar nisso. Então, ali, como diria, no meu tiro curto, eu falei, pô, eu preciso de um dinheiro entrando para pagar minhas contas e aí depois eu vou trabalhando nisso para entrar na minha área. E como eu falei, assim, um fator bem limitante aqui é o visto que você está. Então, pô, se a galera aí tiver um tio que é português ou italiano e você conseguir pegar um passaporte italiano, vai te ajudar bastante. Vale a pena você correr atrás disso, porque aí você vai vir outra cidadania que não a brasileira, né? É porque europeu tem um Working Holiday Visa, que você pode trabalhar full time e viajar, né? Então, você consegue empregos mais formais, vamos dizer assim, por conta do direito de você trabalhar full time. E outro fator também é a língua, né? Então, por mais que eu tenha estudado inglês, costumava viajar bastante, o meu inglês era muito, pô, de hotel ali, aquelas conversas mais superficiais, né? Então, assim, pô, onde é que você é, o que você gosta, resolver passagem. Era mais esse inglês, assim, apesar de eficiente, é diferente quando você limitado, vive num país... Exato. Então, é diferente quando você tem que escrever um TCC, por exemplo, todo em inglês, entendeu? Te falta palavras, te falta expressões. Então, acho que essa parte de hospitalidade, por você lidar muito com o consumidor, você ter muito contato direto com o cliente, com várias pessoas de diferentes nacionalidades, faz parte do teu processo de melhora do inglês também. Legal. E quanto tempo você ficou trabalhando? Primeiro, você foi para fazer mestrado, né? Quanto tempo era o mestrado? São 2 anos, eu vou terminar agora no final do ano, mas eles sempre cobram para você fazer, acho que uns 3 meses de inglês acadêmico, que é basicamente para você aprender o formato de como eles gostam de documentos, de entrega de assessment, etc. Então, e também para aperfeiçoar o inglês, para ver se você tem um nível de inglês desejável e suficiente para o mestrado. Então é tipo 2 anos e meio, vamos colocar assim. Exato, eu diria mais ou menos 2 anos. Você já tá aí no finalzinho, né?
Já tô no final, terminou agora em dezembro. Que legal. E aí, você começou... Então, o seu primeiro emprego foi, de fato, num restaurante, né? Aí em Melbourne. Quanto tempo você ficou trabalhando com restaurante? E quando foi que você percebeu que você poderia, talvez, começar a voltar a procurar um emprego na área de tecnologia? Então, eu fiquei trabalhando, assim, basicamente todas as minhas horas como bartender, por uns 6 meses, mais ou menos, 6 primeiros meses. E aí, quando eu senti confiança no meu inglês, quando eu falei, beleza, agora eu tô na Austrália, agora eu consigo me comunicar com qualquer pessoa, consigo entender, então dá para partir para a próxima etapa. E aí eu comecei a aplicar para várias vagas de emprego, mas durante a entrevista, a primeira coisa que eles me perguntavam era qual visto que você tem. E aí eu falava, pô, eu tenho visto estudante. E aí eu basicamente era eliminado na maioria das entrevistas. Então eu mudei um pouquinho minha estratégia, e aí eu falei, então, agora eu vou atrás de um estágio, ao invés de ir atrás de um emprego. Por mais que eu tenha experiência no Brasil, já tenha feito estágios no Brasil, às vezes a gente tem que dar um passo atrás para dar 2 para frente, né? Então, eu comecei a procurar estágio, não pago, e aí eu consegui um estágio na área de VoIP, e aí eu mostrei para eles que eu tinha um conhecimento bom na área, principalmente de redes. Então, aí eu consegui esse estágio, e durante o estágio eu provei o meu valor, falei, pô, eu tenho um conhecimento técnico, fui provando o meu trabalho, e aí eles me contrataram depois disso. Então eles viram que eles não precisavam treinar alguém. Legal. E aí você ficou quanto tempo como estagiário? Então, foi bem na transição, e no meio disso tudo teve uma pequena pandemia, né? Então, basicamente, eu estava trabalhando no restaurante, fazendo mestrado e sendo estagiário ainda. Trabalhando 20 horas no estágio, 20 horas no restaurante e fazendo mestrado nessa época. E aí, basicamente, o estágio seriam para 3 meses, mas acabou que teve a pandemia, então meu restaurante fechou, eu perdi meu emprego de bartender, e aí o meu chefe do estágio... né? Perdi minha renda, perdi minha renda, e aí meu chefe do trabalho, do estágio, ele sabia, né, que eu trabalhava como bartender, e ele falou, não, a gente já sabe, já viu, a gente quer você, a gente quer saber se você quer trabalhar com a gente. Eu falei, claro. E aí, ao invés de fazer 3 meses, eu fiz apenas 1 mês e meio de estágio, e aí logo fui contratado. Pô, que legal, né? Que bom. E aí é onde você tá até hoje. Exatamente. Já tem 1 ano e pouco trabalhando, né, nessa empresa já como contratado mesmo. Exato. Já tem 1 ano e meio, e foi logo assim a pandemia, então pra gente foi um divisor de águas, porque tivemos que ficar em lockdown, então o restaurante fechado, então eu podia trabalhar de casa e continuar pagando aluguel, enfim, pagando todas as contas. Então, talvez esse também tenha sido um fator que a gente ter continuado aqui na Austrália. Poderia, se não fosse nesse exato momento, ia dar problema, né? Não ia nem ter como voltar, né? Tava tudo fechado. Voltar dava pra voltar, né? A não ser porque o Brasil tava aceitando cidadão. Tá, então, porque você... É verdade. Eu sou cidadão, então eu poderia voltar. Que bom que não voltaram, né? A gente não tava pronto ainda, não. Legal. E assim, nesse meio do processo aí, cara, qual foi a coisa mais difícil que vocês passaram? Um dia que vocês falaram assim, caramba, tá complicado, algo... Porque, cara, a gente fala muito sobre essa parada, pô, é um sonho morar fora, é um sonho ter um tech job no exterior, e realmente, cara, é algo que a gente precisa muito buscar esse sonho. Mas a gente também precisa entender, galera, e para vocês que estão assistindo a gente, nem tudo são flores, né? Passa aperto, tem dificuldade, tem um momento que você fala, caramba, eu tô fazendo a coisa certa mesmo e tal. Então, queria, Fernando, que você contasse aí talvez um momento que você achou que, cara, esse momento foi o momento mais difícil que a gente passou aqui. Cara, eu acho que eu concordo com tudo que você falou. Tem momentos que você fala, pô, será que eu fiz a decisão correta? Você se questiona. Porque durante esse processo, durante esses 6 meses, apesar de eu ter emprego fixo assim, de bartender, eu também fazia outros trabalhos, né? Para ver se eram melhores ou não, mais fáceis. Então, cara, eu trabalhei em fábrica, montando garrafinha, botando produto. Aí depois eu trabalhei em container também. Eu acho que esse do container foi um dia que eu parei, puta, será que eu preciso disso? Esse do container era no verão aqui na Austrália, tava 43 graus no dia.
E aí eu fui para um container, que aí basicamente era uma empresa que despachava produtos de limpar carro para a Ásia e para a Europa. Então, a gente chegou lá no container, tinha várias dessas caixas, a gente tinha que botar no caminhão para o caminhão levar para o porto despachar. E aí, cara, 44 graus, não tinha ar-condicionado no container e tem ficando ali na pressão, né? Fala, pô, tem que botar a caixa, tem que botar mais rápido, porque eles pagam por hora, eles não pagam aqui eles pagam por hora, e aí... Então a gente tinha que botar as caixas rápido, todo dia descansar, e aí eu lembro muito bem, logo terminando assim esse container, eu sentei assim na caixa e falei, caraca, será que eu fiz certo? Porque eu ainda não tinha emprego na área, não tinha meu apartamento, falei, pô, tinha uma vida estável no Brasil, trabalhava como engenheiro, morava com meus pais, enfim, tava tudo muito certinho ali, muito aquele padrão, assim, pô, nasce, estuda, trabalha, tem a sua vida. E, pô, tô aqui, velho, passando calor, o calor desgraçado, e tô aqui dentro do container, então, será que eu fiz a decisão correta? Será que valeu a pena? Mas acho que são dias de altos e baixos, mas, no geral, acho que tudo é experiência. O que te fez, tipo, não desistir? Nesse dia, assim, de você sentar e falar assim, caramba, eu acho que eu quero desistir. O que te fez não desistir? Eu acho que é lembrar a motivação, né? De você ter ido e todo o esforço antes de você chegar na Austrália também. Até porque eu tive que trabalhar, juntar dinheiro. Na faculdade mesmo, eu tive que formar num tempo absurdo, assim. Então foram processos doloridos também para poder estar aqui. E aí, pô, agora que eu tô aqui eu vou desistir? Então não, levanta a cabeça e continua, vai dar certo. Legal, é continuar caminhando, né? Mesmo que esteja difícil, tem que olhar para trás, o tanto, porque nesses momentos assim, a gente olha para o momento que a gente tá, né? Mas se a gente olha para trás e vê o tanto que a gente já caminhou, é muita coisa, né? Pô, tá num lugar como esse, assim, caramba, é realmente uma experiência, acho que life-changing, né? Muda completamente a vida de uma pessoa. E eu queria, para a gente finalizar essa primeira parte aqui desse nosso bate-papo, né? E a gente vai ter mais vídeos sobre isso, mas eu queria que talvez você tirasse aí para a galera que está assistindo, pô, qual é o maior ensinamento que você teve nesse processo até então, que você pode falar assim, pô, se eu puder falar isso para alguém não passar por isso que eu passei, ou por essa situação específica, eu quero deixar esse ensinamento. Qual seria um ensinamento, assim, em cima disso? Cara, eu acho que se é o teu sonho morar fora, mesmo que seja por um tempo, ter uma experiência internacional, acho que você tem que ir, independente de ficar esperando a proposta, por exemplo, você conseguir um emprego na área de tecnologia primeiro e depois para poder sair do Brasil, porque assim é muito mais difícil, entendeu? É muito difícil, pô, o cara que tá da Austrália tentar contratar alguém do Brasil para trazer do Brasil, entendeu? Você tem que ser uma área muito específica, você tem que ser o melhor cara dessa área, e não só do Brasil, você tem que ser o melhor cara dessa área, provavelmente do mundo, para o cara te importar da Austrália para sair do Brasil. Então, se tu quer morar na Austrália ou em qualquer outro país, vai primeiro, por mais que você tenha que trabalhar um tempo em áreas que não sejam da tua formação, acho que é só um período e depois você vai encontrar a sua parte, então um emprego na sua área. Então, eu acho que tem que sair. Eu acho que talvez não pense muito, só vá. Não, cara, com planejamento e etc. Muito, muito legal. Eu acho que tudo isso que a gente tem mostrado, a gente tem falado muito aqui no Tech Jobs no Exterior sobre como estar melhor preparado, não exclui o fato de talvez se você estiver num lugar, você com certeza pode ter uma vantagem competitiva. Isso que você falou é muito importante, cara. E aí fica aí essa mensagem para você que está assistindo. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, tenta, vai lá, pega um visto de estudante, um visto de turismo, junta um dinheiro, fica 1 mês, fica 2 meses, fica 3 meses, vê como é que é, sente como é que é a vibe, porque realmente em alguns momentos você fala assim, pô, vou me mudar do Brasil para o Japão, e aí você tem todo o desgaste, tem tudo, vende tudo, larga emprego, chega lá, pô, rapaz, não gosto, e agora, vou voltar? Então, é legal, assim, ter esse tipo de experiência, de tentar, de ir atrás, de experimentar, né, mas buscar o sonho de maneiras que não sejam só engessadas. Falar, quando eu tiver um emprego com um salário X, aí sim eu vou me dispor aí, né? Eu acho que essa lição do Fernando aí é muito legal.
Teve, só para motivar um pouquinho mais aí a galera, teve um outro brasileiro, um amigo meu, ele chegou aqui na Austrália um pouco antes, eu tô aqui há 2 anos e meio, ele deve estar mais ou menos há uns 4, 5 anos. Ele trabalhou comigo de bartender, daí ele também é engenheiro, e aí ele conseguiu um emprego na área depois de algum tempo, mais ou menos o mesmo processo que eu tô passando. E aí agora a empresa dele tá dando sponsor para ele. O que que isso significa? Que a empresa dele tá pagando o visto dele e para a família dele para ele ficar na Austrália. Então, ele não tá pagando nada mais, então ele não precisa se preocupar com visto, a empresa tá cuidando de tudo e agora ele vai ficar na Austrália. Então, assim, pô, foi algo que pode ter mudado a vida deles do que Com se ele tivesse certeza. ficado no Brasil. E por etapa, né? Pô, você vai, tenta um emprego, começa como estagiário, vai contratado e tal. Eu acho que, cara, isso aí é realmente muito legal. E aí, galera, eu queria que você ficasse com esse gostinho de quero mais aí para uma próxima conversa que a gente tiver com o Fernando. Se você tiver alguma pergunta específica, como é que é isso na Austrália, aquilo. Pô, se a Austrália é um lugar que te chama atenção, manda aí nos comentários alguma pergunta, alguma coisa que a gente vai dar um jeito de te responder. Vamos fazer um outro vídeo aí falando sobre algumas curiosidades, algumas histórias engraçadas aí que o Fernando com certeza já viveu na Austrália. Perguntar se ele já encontrou e trocou um box com um canguru. Mas, galera, é isso. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo, se inscreve no canal aí, compartilha esse conteúdo com alguém que você acha que pode gostar também. E, Fernando, muito obrigado por ter topado aí esse bate-papo. Vamos voltar mais vezes aí, vamos ter você aqui mais vezes com a gente no Tech Job no Exterior. Eu acho que esse é o tipo de conteúdo que agrega muito à vida das pessoas que estão buscando aí o seu sonho, né? Então, muito obrigado mesmo. E tamo junto, até a próxima aí, beleza? Valeu, abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.